Mateus 14, 27, está escrito assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos remavam, a fadiga chegou, se esgotaram, não tinham mais forças. Mas quando as forças deles acabaram, o Senhor chegou, o Todo-Poderoso agiu, Deus interveio. E talvez você esteja nesses dias com as forças esgotadas, esteja já com os braços desfalecentes, mas o Senhor vai renovar as tuas forças, Ele vai operar na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Então eu vou ler mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga assim: tenha bom ânimo, Jesus está com você, não tenha medo. Você crê que Ele está com você, já tem vitória preparada? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar. O homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender, amém? Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. E nós temos que conhecer, porque como diz Romanos 15, versículo 4, tudo o que está escrito na Bíblia é para nos ensinar, é para nos instruir. Então vamos lá. O Senhor Jesus acabara de realizar um grande milagre, que era a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Só de homens haviam 5.000, fora mulheres e crianças. Foi uma multiplicação extraordinária. E ao final, diz o texto, que sobejaram 12 cestos cheios. Então foi um grande milagre. Só que os discípulos não entenderam aquilo, conforme diz lá Marcos capítulo 6, verso 42, eles não entendiam, o povo queria fazer de Jesus o rei, e não era para aquele propósito que Jesus veio naquele momento. Ele não veio instaurar um reino literal, ele veio trazer o reino de Deus nos corações. É então que ele chama os discípulos, versículo 22, diz o seguinte, Mateus 14, 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali só. Então, Jesus aqui já nos ensina algumas coisas. Primeira delas, ele gostava de estar com gente. Não tem como servir o Evangelho, não tem como fazer o Evangelho, viver o Evangelho sem gostar de pessoas. Ele não era daquele tipo de pastor, de pregador que infelizmente vemos nos nossos dias, que ele prega e vira as costas e vai embora, não conversa com ninguém, não atende ninguém, não cumprimenta ninguém. Jesus não era assim, ele gostava de estar perto das pessoas, ele gostava da multidão. Ele fala para os discípulos, entrem no barco e atravessem para o outro lado do mar da Galileia, depois eu encontro com vocês lá. Ele está despedindo o povo certamente queria falar com ele, conversar com ele atendeu todo mundo com calma, com tranquilidade. Depois que essa turma toda vai embora, e o texto diz que era uma multidão, ele vai para o monte orar, ele vai para o monte falar com Deus. Ele fisicamente estava exausto, cansado, não é? Eu faço 3 reuniões, você sabe que aqui na Paz de Vida nós temos 3 reuniões por dia, não é? Jesus passou um dia inteiro ministrando ininterruptamente.
Eu com 3 reuniões à noite, o corpo já está esgotado, cansado. Imagina como Jesus fisicamente não estava. Mas ele vai orar porque é na oração que ele vai ser renovado, que ele vai ser fortalecido. Note que ele é Deus. A pessoa de Cristo reúne 100% da divindade, 100% da humanidade. É Deus em forma de homem. Ele não precisaria orar porque ele é Deus, mas ele vai para nos ensinar, para nos instruir. Ele não orava por obrigação, ele não orava por imposição, ele tinha satisfação, ele tinha prazer, ele queria estar com o Pai. Diz João 11:30, o próprio Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas tudo o que ele fez, falou, foi para nos ensinar, não só aqueles daqueles dias que com ele conviveram, mas a todos os que iriam crer nele, na palavra dele. Então ele tinha prazer na oração. Pergunte para a pessoa que está do teu lado, só pergunte, não responda. Você tem prazer na oração? Quanto tempo você gasta na oração? Nós vivemos num tempo, amados, que infelizmente muita gente não gasta tempo na oração. Às vezes ora pouco, 5 minutos, 10 minutos. Pastor, já fui em tantas vigílias. Tem gente que vive de nostalgia. Deus não é museu, amados. Quem vive de passado é museu. Deus não está preocupado com o que você já fez no passado, Ele está preocupado com o hoje, com o agora. Quanto tempo você gasta hoje orando? Quanto tempo você gasta hoje na presença dEle? Deus quer cada um de nós orando, e orando muito, e orando por prazer, com dedicação, orando com satisfação, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, Deus fala conosco. Quando oramos, quando nos derramamos na presença dEle, Ele traz refrigério ao nosso coração, Ele traz paz. Na presença dEle não tem espaço para tristeza, para angústia, para agonia. A depressão sai correndo, a ansiedade sai correndo, a glória dele vem, o ambiente muda. É necessário vida de oração. O inimigo da nossa alma sabe disso, e por isso que ele já trabalha para impedir o nosso tempo de oração, o nosso tempo com Deus. Valorize esse tempo com Deus. Gaste mais tempo orando, gaste mais tempo falando com Deus. Dali a pouco, meu irmão, você vai ter satisfação. Eu lembro que eu, no começo da minha conversão, eu orava às vezes 5 minutos, e era agonia. Olhava no relógio e pensava, orei muito hoje, 5 minutos. E aí eu orava no começo só pedindo, Senhor, faz isso, faz aquilo e tal, e não sei o quê. E à medida que eu fui gastando tempo com Deus, dali a pouco eu não via mais a hora passar. No começo, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Dali a pouco eu não via mais o relógio passar, e o tempo ia, e eu não lembrava mais que tinha hora, e eu chorava, e eu me derramava, e às vezes eu ia chorar com o coração doendo, e Deus me levantava, me fortalecia, tirava a tristeza. Nós temos que gastar tempo na oração. Jesus está gastando tempo com Deus. Enquanto ele está lá com Deus, e as horas passando, diz o texto que ele começou a orar ao entardecer. E ele vai orando, ele não vê o tempo passar, ele está sós com Deus. Enquanto isso, os discípulos estavam no barco. Eles remaram no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um grande lago de água doce, que mede 21 quilômetros de comprimento por 3 de largura. Eles remaram. O trajeto que era para eles demorarem cerca de aproximadamente umas 2 horas, remando até o outro lado, eles já estão aí horas e horas remando. Quando eles chegam no meio do Mar da Galileia, do lago, eles não conseguem mais sair do lugar. Diz o texto no versículo 24, e o barco já estava no meio do mar, Mateus 14, 24. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles remavam e não saíam do lugar. No Evangelho de Marcos, que relata aqui o mesmo fato, vamos lá comigo, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, Marcos relata também aqui esse fato, e ele diz no versículo 48, Marcos 6, 48. E vendo, Jesus estava vendo eles estavam a pelo menos 10 quilômetros de distância. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Eles já haviam remado e remado muito. O texto diz, perto da 4ª vigília da noite. É necessário uma informação aqui que faz muita diferença. A hora naquele tempo era contado em vigílias. A primeira à noite, tá? O dia tinha 12 horas. A primeira das 6 às 7, a segunda das 7 às 8 e assim por diante. É importante compreender isso para entender algumas informações. Por exemplo, Jesus foi crucificado na 3ª hora do dia. Que hora era essa? 9 da manhã.
Ele morreu na hora 9ª. Que hora era essa? 3 da tarde. O Espírito Santo veio na 3ª hora do dia. Que hora era essa? 9 da manhã. Mas o judeu conta então 12 horas, o período tem luz, 6 da manhã, 6 da noite. Já a vigília, já a noite era contada em vigílias. Cada vigília tinha 3 horas. A primeira das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília da noite das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, Jesus passa um período de oração de aproximadamente, no mínimo, 9 horas. Se ele começou a orar às 6 da noite, no pôr do sol, já são 3 da manhã. Ele já passou pelo menos 9 horas orando. Será que ele tinha prazer em orar? Será que ele gastava tempo na oração? Mas ele orando, o texto diz que ele viu os discípulos que se fatigavam a remar. O que é fadigar, amados? É você fazer algo até a exaustão. Os 12 remaram, não tinha mais braço para remar. Eles remavam de um lado e o vento soprava do outro. E eles não saíam do lugar. Mas Jesus estava vendo aquilo. Diga para a pessoa que está do teu lado: Jesus está vendo o que está acontecendo na tua vida. Jesus está vendo o teu esforço. Jesus está vendo a luta que você está enfrentando. Ele está vendo a fadiga. Ele está vendo quando você tem remado, se esforçado, não saiu ainda do lugar, mas ele já decidiu andar até você. Ele já decidiu caminhar em tua direção. Ele está vendo e ele vai mudar essa história. Creia nisso. Jesus estava vendo, minha gente, 11 quilômetros de distância. Quem tem uma visão dessa? Nem águia, né? A águia vê a 6 quilômetros. Jesus aqui está deixando claro, ele é Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar o tempo todo, ele vê tudo. Ele está lá orando e os discípulos estão lá remando, fadigados, cansados, e o vento soprando, e eles não entendendo nada. Por que a gente não sai do lugar? E esse breu, e essa escuridão? Cadê Jesus? Porque nós somos tendenciosos a pensar que quando as ventanias da vida vêm, as tempestades, as lutas, Jesus nos abandonou. Cadê Ele? Por que Ele permitiu isso acontecer? Querido, querida, entenda, Jesus não vai te livrar das lutas, das dificuldades, das aflições. Ele vai estar com você para te dar vitória. Ele vai estar com você para te ajudar. Ele vai estar com você para te abençoar. Agora, as aflições da vida são necessárias para que a nossa fé seja fortalecida, para que a nossa fé seja aumentada. Então que o Senhor vai fazer algo diferente, inusitado. Volte comigo lá em Mateus 14. O texto vai dizer, Mateus 14, vamos ler o versículo 25. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, como, minha gente? Caminhando por cima do mar. Jesus não enviou eles como quem diz assim: vão embora, não quero mais saber de vocês. Não, Jesus sabia do que iria acontecer. Você acredita que ele sabia? Eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho certeza que Jesus sabia o que iria acontecer. E eu tenho certeza também que o Senhor calcula exatamente o tempo. Será que Jesus não poderia ter ido antes? Horas mais cedo? Poderia, porque ele não foi. Porque ele não trabalha no nosso tempo, ele trabalha no tempo dele. Todos nós queremos que a bênção e a vitória chegue logo, é verdade ou não é? Ninguém quer chorar, ninguém quer enfrentar a luta, quer enfrentar a aflição. Agora, se a luta não vier, como a vitória chegará? Se a aflição não vier, como a nossa fé será fortalecida? Meu irmão, você pode estar enfrentando uma grande luta hoje, mas saiba, Deus está no controle da tua vida, Ele está com você, você não está sozinho não, Ele é contigo, e essa luta já tem hora marcada para acabar, Ele já está caminhando em teu favor. Creia, a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso tempo é segundo, é minuto, é hora. O tempo de Deus é kairos, é momento oportuno, é na hora certa. Eclesiastes 3, o texto diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tem tempo de rir e tempo de chorar. Talvez você esteja chorando nesses dias pela perda de um familiar, por uma luta conjugal, por um problema financeiro, uma depressão que você tem travado, alguma situação lhe tem feito chorar. Deus já preparou o riso para você, Deus já preparou a alegria, creia. O choro não vai acabar com você não, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã.
Vivemos em dias, por exemplo, diz o texto de maneira clara, Eclesiastes 3, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há pouco tempo atrás, quando eu subia no altar, eu já dizia, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ela que bom que você veio. Há algum tempo atrás, minha esposa e eu, todas as reuniões fazíamos questão de ir à porta e abraçar um por um. Houve o tempo de abraçar. Por enquanto, nesses dias, estamos vivendo o tempo de deixar de abraçar. Nesses dias, eu não digo para você, dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Esses dias não vou à porta abraçar, mas em breve isso vai acabar. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê que o tempo de abraçar vai chegar e você vai poder abraçar o teu irmão, a tua irmã, nós vamos poder nos abraçar em nome de Jesus. O tempo de abraçar está chegando. Você não sabe como é importante um abraço, meu irmão. Você não sabe como é importante, como é fundamental. Quantas vezes minha esposa e eu já ouvimos, que abraço maravilhoso, como eu precisava desse abraço. Mas ainda que nesses dias não possamos, o Senhor já preparou esse tempo e logo, logo poderemos nos abraçar. Mas você pode receber pela fé aí o abraço do Espírito Santo, porque Ele está com você, Ele te abraça, você não está sozinho não. Então Jesus vai caminhando sobre as águas. Ele não poderia simplesmente ter aparecido no barco. Você crê que ele tinha poder para isso? Eu não tenho dúvida, mas ele não fez isso. Por que ele vai caminhando sobre as águas? Porque os discípulos tinham que compreender quem ele é. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Na primeira vez que ele acalma a tempestade, se você lê no Evangelho, nos capítulos anteriores, os discípulos vão se perguntar, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Dessa vez eles vão saber quem é esse. Dessa vez eles vão reconhecer que esse é o Filho de Deus, que esse é o Todo-Poderoso, que ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder para realizar o impossível. Nos nossos dias sabemos que o que Jesus fez contraria a lei da física, não é? Fisicamente o nosso peso é superior à densidade da água, não dá para caminhar sobre as águas. Fisicamente para nós é impossível, mas para Jesus tudo é possível. Ele vai então caminhando sobre as águas para que os discípulos compreendessem, eu estou com vocês, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou Deus vivo. Os discípulos estão lá cansados, fadigados, não tem mais braço para remar, o cansaço chegou, o desânimo chegou, era madrugada, era 3 da manhã, um breu terrível. Nos nossos dias, quem acorda aqui cedo para trabalhar sabe disso, às vezes tem gente que sai 3, 4 da manhã, ainda está aquela escuridão, aquele breu, não é verdade? E isso com iluminação elétrica na rua. Imagine no meio de um mar, sem luz nenhuma, uma completa escuridão. Jesus vem caminhando sobre as águas. E diz o versículo 26, vamos ler aqui. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Como o breu era muito espesso, não dava para ver a fisionomia. Jesus veio, dava para ver o vulto, dava para ver ali um avesso, um vulto vindo no meio do breu, mas não dava para identificar quem é. Eles já estavam então cansados, fisicamente exaustos, e depois vendo aqueles fantasmas, vendo o que eles pensavam ser um fantasma, o medo tomou conta, o apavoro tomou conta, e eles pensaram, nós vamos morrer, o desespero chegou, a gente está desamparado, a gente está sozinho. Querido, querida, quantas vezes você não já pensou isso? Quantas vezes você não já pensou, cadê Deus que não salvou ainda o meu parente? Cadê Jesus que ainda não libertou meu marido da bebida? Cadê Jesus que ainda não me abriu a porta do emprego? Cadê Deus que ainda não me curou da enfermidade? Cadê o Senhor que ainda não operou? Meu irmão, você não pode não estar vendo, mas acredite, Ele já está caminhando em tua direção, Ele já está trabalhando em teu favor, Ele é com você, Ele é o maior interessado em te abençoar, Ele é o maior interessado em operar maravilhas na tua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Jesus vai caminhando, os discípulos em desespero. Dali a pouco eles ouvem uma voz, versículo 27, onde começamos a mensagem. Quando o desespero bateu no coração deles, a voz de Jesus os confortou. Quando o desânimo chegou, a voz do Senhor os consolou. Jesus disse, tende bom. Eles estavam animados? Se tivesse, Jesus não tinha dito isso. O desânimo era geral, a exaustão tinha chegado.
O medo tinha tomado conta, mas a voz do Senhor os consolou. Tenham bom ânimo, sou eu estou aqui, eu vou mudar essa história. O medo vai sair, o medo vai sair, a tristeza vai sair, a alegria vai chegar, a paz vai chegar, porque eu estou aqui. E meu irmão, creia, Deus está contigo. Não deixe o medo te dominar, não deixe a angústia te dominar. Receba a paz que excede a todo entendimento no teu coração. Receba a alegria do Senhor, que é a tua força para te fortalecer, para te renovar. Deixa a palavra dele trazer refrigério à tua alma. Ele é o teu bom pastor, ele é contigo, creia. A voz de Jesus trouxe consolo. A voz de Jesus foi tão poderosa, não trazendo só apenas refrigério à alma, consolo aos corações, um sentimento de eu estou guardado, eu estou protegido, eu estou seguro. A voz de Jesus despertou fé. Declare comigo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir o quê, igreja? Palavra de Deus. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus, olha o que ele vai dizer, versículo 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse uma palavra. O que foi que Jesus disse? Vem. Ele não estava vendo, o breu tomava conta, mas ele ouviu e ele acreditou. É Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus na hora disse: vem. O Pedro então vai ter uma fé que os outros 11 não tiveram. Ele vai experimentar algo que os outros 11 não experimentaram. Ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a viver algo sobrenatural. Meu irmão, creia na palavra do Senhor, porque Ele já preparou o sobrenatural para você. Ele já preparou o extraordinário na tua vida. Se você tiver fé para crer, Ele tem poder para fazer além do que você pediu ou pensou. Ele vai te surpreender e você vai glorificar o nome dEle. Creia nisso. Ele já preparou a vitória. Ele tem a cura da enfermidade. Ele tem a libertação do vício. Ele tem a provisão. Ele tem vitória preparada para você. Creia. Pedro então começa a andar sobre as águas, começa a viver então sobrenatural. Mas como na Bíblia tudo é para nos ensinar, não seria diferente aqui. E esse texto nos ensina e nos ensina muito. Pedro começa a andar, porém, diz o versículo, vamos ler o 29 e o 30, e ele disse, vem, Jesus falando. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, ele está indo em direção a Jesus. A direção é essa. Diz o versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve... Grife a expressão, sentindo o vento forte. Aqui é o problema de muito cristão. Ele estava olhando para Jesus, e a palavra diz isso, Hebreus 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho que manter o foco em Jesus. Eu não posso tirar o foco de Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado, mantenha o foco em Jesus, os olhos em Jesus. Tira o olho do problema, tira o olho da circunstância, tira o olho do sentimento. Esse é um problema que assola infelizmente muita gente. Qual, pastor? Viver por sentimento e não pela fé. Fé é convicção, fé é certeza. Sentimento, amados, oscila de acordo com a circunstância. Pedro desce do barco, está andando sobre as águas, olhando para Jesus, ele está andando pela fé, sim ou não? Ele está andando pela fé, ele está andando na palavra de Jesus, e ele está andando na água, como se fosse terra seca, terra firme, ele está andando, só que dali a pouco o vento soprou. Jesus não poderia ter impedido esse vento de soprar? Você acredita que poderia? Eu não tenho dúvida que poderia, mas ele não impediu, ele deixou o vento soprar. Ele deixou o vento soprar. E o Pedro, ao invés de continuar andando pela fé na palavra de Jesus, quando o vento soprou forte, ele teve medo. Querido, não viva por sentimento. Os sentimentos da nossa alma, do nosso coração, muitas vezes são perigosos. A angústia é algo perigoso, a ansiedade é perigosa. Nós temos que saber administrar os nossos sentimentos.
e não deixar os nossos sentimentos falar mais alto do que a nossa fé. Ah, pastor, mas a situação foi grave, e eu chorei, e o desespero veio. Ainda que você tenha chorado, ainda que a situação esteja difícil, levante os teus olhos como Jó levantou, e acredite, o meu Redentor vive, Ele está comigo, eu não estou sozinho, eu posso estar chorando, eu posso estar gemendo, mas eu creio que o meu Deus vai operar na minha vida, e vai me fazer contar o testemunho, Ele não me deixa só. Agora, o problema é quando a pessoa deixa os sentimentos soterrar a fé. Enquanto a fé traz convicção, o medo traz a certeza do contrário. A fé nos faz acreditar: esse marido vai largar a cachaça, essa mulher vai se converter. O medo diz: prepara o divórcio que é melhor, não vai dar certo não. A fé diz: a porta vai se abrir, Deus vai operar na minha vida e fazer um milagre. O medo diz: vai não, nada vai mudar. A fé diz: vai ser curado dessa doença. O medo diz: encomenda o caixão que é melhor. A fé deixa claro: meu filho, meu neto vai ser liberto da droga. O medo diz: vai morrer de overdose. Que voz você vai ouvir? O que é que você vai deixar falar mais alto aí dentro, no seu interior? O Pedro começou a viver algo sobrenatural que nenhum dos outros tinham experimentar, porém, o vento soprou forte, Jesus permitiu. Jesus permitiu que o vento soprasse, porque Jesus queria que ele tivesse uma fé ainda maior. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Jesus está trabalhando a tua fé, Jesus está fortalecendo a tua fé. Se você não tiver problemas, como é que a fé vai ser fortalecida? Acredite, Ele está no controle da tua vida, meu irmão. Ainda que a luta esteja grande, Ele está contigo, creia. É então que o Pedro, infelizmente, estava andando pela fé, crendo, começou a afundar. E o medo virou pânico, de uma tal maneira que diz o versículo 30, que ele começou a ir para o fundo. Você lembra qual era a profissão do Pedro? Quem lembra? O que o Pedro fazia antes de ser discípulo de Jesus? Ele era o que, minha gente? Pescador. E ele sabia nadar. O Evangelho diz que ele sabia nadar. Só que o medo o tomou de uma tal maneira que ele ficou sem reação. Ele ficou petrificado. Ele poderia nadar, mas o medo dominou, que ele não soube o que fazer. Fisicamente ele não soube o que fazer, mas o que o consolou e o que mudou a história é que ele tinha certeza: Jesus vai me ajudar. Então ele abre a boca e ele clama dizendo: Senhor, me salva, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Oh, querido, tem alguns aqui que estão na mesma condição de Pedro: pastor, eu estou afundando, pastor, eu estou afundando, mas levanta a mão para o céu, porque Jesus vai te segurar. Ainda que você esteja caindo na fé, Ele vai te levantar. Se você estiver fraco, Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar, porque Ele é contigo. Quem crê, diga glória a Deus. Tem que clamar, tem que abrir a boca. Tem pessoas que são introspectivas. Meu irmão, abre a boca e clame, abre a boca e fale, porque o próprio Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando Pedro clamou, na hora Jesus estendeu a mão para ele, e Jesus está com a mão estendida para você. Creia nisso. Isaías 41:13. Isaías 41, versículo de número 13, diz assim: livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu... Não encontrou o texto, não? Vou aguardar você encontrar. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 13. Encontraram? Vamos ler juntos. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Levanta a mão direita e diga: me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Ele está segurando a tua mão, Ele é contigo, Ele te ajuda, Ele te guarda, Ele te livra, Ele te fortalece. O teu braço pode estar cansando, mas Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar, Ele vai operar na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Jesus estendeu a mão para Pedro, Jesus o segurou, e Jesus também disse para ele o que ele também nos diz. Volta comigo, Mateus 14.
Jesus, versículo 31, logo Jesus estendendo a mão, segurou-o. Diga para a pessoa que está do teu lado, você está seguro nas mãos de Jesus. Você está seguro nas mãos de Jesus. Ele não te deixa, Ele não te larga, você está seguro. Mas Jesus disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não era para ele ter duvidado, era para ele ter acreditado. Eu vou continuar andando em direção a Jesus. O nosso problema muitas vezes, amados, é que ouvimos a palavra de Jesus, começamos a andar pela fé, mas dali a pouco a dúvida bate. E muita gente, como Pedro, vai dar ouvidos à dúvida. Não dê ouvidos à dúvida, dê ouvidos à fé. Tenha certeza e convicção: Deus me falou, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Céus e terra passarão, mas a palavra dEle não vai passar. Deus te prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão, Ele é poderoso para isso. Creia! O inimigo da nossa alma sopra: será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Não dê ouvidos ao inimigo, não. Dê ouvidos à voz do Senhor e acredite: Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós temos que guardar a palavra do Senhor no coração, amados. Eu já contei diversas vezes, mas vou dizer mais uma vez. Quando aconteceu o acidente comigo e com a minha esposa, você sabe que ela não tem uma perna, não é? Antes de namorarmos, eu tinha orado, eu tinha falado com Deus. E ela, a minha esposa, era resposta de oração. E Deus havia me dito que ela seria a minha namorada, a minha noiva, a minha esposa, mãe dos meus filhos. Mas aí no meio do caminho veio o acidente, perdeu uma perna, o negócio foi trágico, corria o risco de morte, o negócio foi sério, não foi brincadeira. Mas naqueles dias de choro, de angústia, foi na palavra do Senhor que eu me apeguei. Foi clamando a Ele que eu criei, que eu invoquei a promessa dEle. Na Bíblia, compreenda, há promessas na palavra que são por atacado. Como assim, pastor? Serve para todo mundo. Por exemplo, salvação Deus tem para todos. Deus tem diversas promessas que valem para todos. Mas além das promessas que estão aqui, que valem para todos, Deus também nos trata na nossa particularidade, na nossa individualidade. E Deus nos faz promessas pessoais. Talvez Deus prometeu para um o que não prometeu para outro. Quem está entendendo, diga amém. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque essa promessa foi para mim, foi uma promessa pessoal, foi uma promessa particular. Não é? E eu criei naquela palavra e eu orei: Senhor, o Senhor me prometeu que ela ia ser a minha esposa, eu nem casei ainda, eu tenho que casar. O Senhor me prometeu que ela ia ser mãe dos meus filhos, eu nem sou pai ainda, e eu creio, ainda que a medicina diga que não dá, que não tem jeito, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor é poderoso. Opera um milagre. Deus operou. Está ela aí linda e loira, é verdade ou não é? Está ela aí linda e bela, está aí os meus 3 filhos, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Não deixa a dúvida bater no teu coração, somente creia, porque o Senhor é poderoso para operar na tua vida, além do que você pediu, além do que você pensou. E se hoje os teus braços estiverem desfalecentes, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer. Deixa essa palavra entrar no teu coração, meu irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 32. E quando subiram para o barco, Ele acalmou o vento. Olha o 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Todo-Poderoso, e Ele tem promessa para você, Ele tem promessa para a tua casa, para a tua família. Ele vai operar na tua vida, ainda que você esteja cansado, fadigado, Ele vai te renovar, vai te dar vigor e vai realizar um milagre. Ele já tem a vitória preparada. Quando as nossas forças se esgotam, o poder de Deus nos fortalece e nos renova. Para terminar, Isaías capítulo 40, olha o que diz aqui o versículo de número 29. Dá vigor ao cansado. Encontre aí, Isaías 40, versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e
e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor vai te dar vigor, meu irmão. O Senhor vai renovar suas forças, porque você vai continuar remando pela fé. Ele tem milagre para você, Ele tem vitória preparada. Ele quer ver você crendo, Ele quer ver você perseverando, Ele quer ver você orando, porque Ele já preparou a vitória para a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos agora orar, vamos agora clamar. A palavra do Senhor trouxe refrigério àqueles corações, e essa palavra está trazendo refrigério ao teu coração. O Senhor operou maravilha, Ele vai operar na tua vida também, creia nisso. Tem gente aqui que está pensando: pastor, já não tenho mais nenhuma força, eu já estou fadigado, já orei tanto, já clamei tanto, já fiz campanha, já busquei. Meu irmão, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não pare, não desista. Ainda que você esteja hoje esgotado, Ele vai renovar suas forças, Ele vai te dar ânimo, vai te dar vigor, Ele vai operar na tua vida, e aquilo que é luta hoje na tua vida, creia, vai se tornar testemunho para você glorificar o nome dEle. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele agora.